Então, a gente até tinha trabalhado a primeira parte dessa aula aqui já na P1, então acho que ela está bem fixada, mas é legal a gente repassar para retomar e para ver a segunda parte, porque no fim das contas eu quero que a gente termine essa matéria com vocês conseguindo fazer a parte de cinemática direta. Né? É para isso que serve todas as transformações. Né? A gente vai até a cinemática direta e o que o robô faz é exatamente o caminho contrário da cinemática direta, mas que é bem mais difícil de fazer e que a gente precisaria de mais alguns semestres aí para conseguir fazer a cinemática reversa. Então a gente vai fazer a cinemática direta. E eu acho que isso já traz para vocês uma excelente compreensão de tudo que o robô faz. Eu acho que até. É, agora minha rede está dizendo que não está boa aqui. Acho que até. é, Parou a gravação? Que coisa. Eu acho que. Eu não sei se eu. Eu acho que eu devo ter feito bobagem aqui. Acho que eu coloquei pra. Eu achei que eu tinha posto pra gravar e eu acho que alguém já pôs e eu acabei tirando da gravação. Mas tudo bem, agora tá gravando de novo. Obrigado por avisar aí, Vini. É, então acho que essa parte de cinemática direta ela dá uma boa noção para vocês aí de, de o que o robô faz, né? Até nas nossas aulas práticas lá eu percebo que vocês, depois que vocês começam a ver mais assim, com proximidade os movimentos que o robô faz, e inclusive a precisão, a qualidade dos movimentos que ele faz, vocês conseguem entender um pouco melhor por que a gente faz tanta conta aí no fim das contas, né? Bom, então vamos lá. Aqui a gente está falando sobre cinemática direta. Então a cinemática ela estuda as variáveis que vão descrever o estado físico-mecânico do corpo ou sistema sem se preocupar com as suas causas. Né? Então a gente vai estudar posições, velocidades e acelerações sem se preocupar com forças ou torques. Né? É exatamente isso aqui. Ele é um estudo extremamente importante porque dele partem as bases da robótica. Estudaremos quais parâmetros fornecer as juntas para que alcancemos a trajetória desejada na ferramenta e em partes específicas do braço ou outra aplicação robótica. Já a cinética deve levar em conta forças, movimentos, inércias, rigidezes e outros parâmetros. Contudo, a cinética de sistemas é fortemente baseada na cinemática, no sentido de que se implementam os controladores de forças para que se atinja os parâmetros desejados na junta, atingindo assim a trajetória desejada. Aqui é algo que eu já expliquei para vocês na outra aula, né? Quer dizer, para fazer cinemática, para você saber quanta força você tem que pôr e em que momento você tem que pôr essa força para que o atuador faça o movimento correto, você precisa conhecer a cinemática inteira, né? Porque lembra, para ser bem simplista, se você pegar a segunda lei de Newton lá, força é igual a massa vezes a aceleração. Quer dizer, a aceleração ela vem da cinemática, né? Para você conhecer a força que é da cinética, você precisa da cinemática, que vai te dar a aceleração e vai te dar um monte de outras coisas aí igualmente úteis, né? Então, e com essas respostas, né, com aceleração, com velocidade, com deslocamento, a gente consegue implementar algo que a gente chama de controle, que é mais para o pessoal da mecatrônica, assim, e esse controle ele vai fazer com que você realmente realize o seu movimento e existem algumas estratégias matemáticas lá, porque existe um erro, né, associado ao controle, mas você faz um movimento de tal forma que esse erro ele vai se aproximando de zero com o passar do tempo, tá? É bem legal, uma ciência bem legal. Então, esse conjunto de cinemática e cinética ele vai dar origem à dinâmica, que é a disciplina fortemente utilizada no desenvolvimento mecânico de sistemas robóticos, mas que não veremos nessa disciplina porque só ela é capaz de dar origem a um conjunto de disciplinas. Isso aqui para vocês terem ideia, a dinâmica é a disciplina que mais reprova no curso de Engenharia Mecânica da Unicamp e do de Engenharia Mecatrônica também. É uma disciplina punk, bem punk mesmo. Então aqui, ó, falando um pouco de links e juntas, essa parte aqui também a gente já viu, mas agora é legal a gente ver de novo, uma vez que a gente já viu o braço robótico, né? Então aqui, ó, a gente tem algumas juntas lá no braço robótico, as nossas juntas são todas revolutas,
Então são juntas que permitem esse tipo de rotação em torno de um eixo aqui, né? A gente tem outros robôs que têm juntas prismáticas também. Eu acabei não levando todos vocês para o laboratório de CNC que fica do lado do laboratório de robótica, porque eu não tive essa ideia. Mas depois alguém no final da aula de sexta-feira foi perguntar algumas coisas. Eu falei, não, vamos dar uma olhada lá. E aí no laboratório de CNC é legal porque dá para ver que tem algumas. é, Tem a máquina, a fresa CNC, ela só trabalha com juntas prismáticas, né? A máquina de 3 juntas prismáticas. Até tive uma ideia interessante aqui, que é a seguinte: eu gravei uma aula nesse laboratório semana passada. Deixa eu entrar aqui no estúdio, no YouTube Studio. Preciso deixar um link mais prático aqui. Vou até fazer assim. E aí aqui, ó, vou pegar para vocês o vídeo para depois quem quiser dar uma olhada, não precisa assistir inteiro, obviamente, mas eu vou colocar aqui no chat de vocês para quem quiser dar uma olhadinha a fresa CNC funcionando lá e as juntas prismáticas que tem lá dentro. Então, em alguns momentos eu vou estar mostrando dentro da máquina e aí você consegue ver os movimentos lá que ela faz com as juntas prismáticas, tá? Vou deixar aqui para vocês no chat. Voltando aqui para nossa aula. E basicamente esses são os dois tipos de juntas mais comuns, né? A gente tem juntas revolutas e prismáticas. Tem algumas outras aplicações muito específicas que tem junta cilíndrica, junta planar. A cilíndrica ela permite deslocamento nessa direção e ao mesmo tempo rotação, por isso que ela é uma cilíndrica. O planar ela permite movimentos no plano, né? Você consegue pegar alguma coisa aqui e jogar para qualquer ponto aqui do plano. Através de uns rolamentozinhos que tem aqui embaixo e tudo mais. Ela é um pouco usada também, mas não é tão comum. Tem a junta esférica também, que ela permite 2 ângulos, né, para você conseguir mexer aqui. E tem a junta do tipo rosca, que ela meio que parece com uma junta prismática, mas ela tem rotação associada, né? A rotação e a translação elas são interligadas aqui. Todas juntas que existem, né? Mas basicamente a gente usa muito a prismática e a revoluta. E aí quem faz os movimentos, né, pra gente lembrar são as juntas. Agora que você lembra do braço robótico, fica muito fácil de imaginar ali que os motorzinhos estão todos nas juntas, né? Os links eles são rígidos, e aí as juntas aqui que a gente vai estudar, elas têm 1 grau de liberdade só. A prismática só permite essa translação e a revoluta só permite essa rotação. Aí a gente fala um pouquinho de links, tal, que o link ele possui a função de manter sempre uma relação fixa entre as duas juntas. Ele tem que ser projetado para que a deformação, dados os níveis de carga do robô, seja desprezível, ao ponto de não influenciar na precisão dos movimentos. De novo, vocês lembram lá do nosso braço robótico, a robustez das peças ali, né? Eram peças muito, muito rígidas mesmo, para que ele tivesse aquela precisão que a gente buscava ali. E aí o link ele possui 4 parâmetros importantes, que são os 4 parâmetros que a gente vai chamar de parâmetros de Navier-Hartenberg aqui, né? São o comprimento, o ângulo de torção, o deslocamento, que é esse offset aqui, e o ângulo de junta, que é o ângulo entre as juntas aqui, não o twist, o ângulo de torção, de rotação mesmo entre as juntas. Aí olha só. Para representar os links, como é que a gente faz isso? Lembra, a gente explorou até na nossa biblioteca isso aqui. O link ele vai definir a relação entre as juntas, pensando em juntas revolutas, cada uma possui um eixo. Se a gente pensar em prismáticas, também cada uma possui um eixo. O eixo está ao longo da linha de ação dela, né? Da linha onde ela vai fazer o movimento prismático. A distância entre esses eixos aqui, ó, é chamada de comprimento A do link, né? Então, cada grandeza aqui, ela vai ter uma variável específica associada. Então, esse aqui é o link I-1, então o comprimento dele vai ser dado por AI-1.
Esse daqui é a junta I-1, essa daqui é a junta I, né? E a junta I-1 está associado ao ângulo de torção alfa I-1 aqui. A gente não falou de torção ainda, mas vai falar daqui a pouco. Então esse daqui é o comprimento da junta. Depois a gente tem os eixos das duas juntas aqui formando um ângulo que a gente chama de ângulo de torção, que é o ângulo de twist, né? Então, basta que eu trace essa paralela a esse eixo aqui. Essas três risquinhas aqui mostram que essa reta é paralela a essa. E se eu medir o ângulo entre esses dois eixos de juntas aqui, eu vou ter o meu ângulo de torção. E o índice dele está associado ao índice da junta. Então, a junta I-1 possui o ângulo de torção alfa I-1, que é o ângulo de twist. E aí, ó, com twist e com comprimento, a gente descreve as características do link especificamente, mas a gente não descreve a relação dele com os links adjacentes, né? Então eu preciso de mais dados aqui, ó. E esses dados, eles são o deslocamento, né, que é o offset, e o ângulo da junta, que a gente chama de joint angle, né? Então essa parte aqui é a parte que a gente não explorou ainda, eu quero ir com calma aqui. Então olha só, quando eu vou fazer a conexão de duas juntas aqui, eu posso ter um offset entre essas juntas, né? O que quer dizer esse offset? Repara que não é o offset dado a geometria da junta aqui, que eu vou colocar uma junta em cima da outra, não é isso. Repara que assim, ó, da mesma forma que eu tracei essa reta aqui, que é a menor distância entre as minhas retas que definem as juntas, então repara, eu tenho um eixo de junta aqui I-1, eu tenho um eixo de junta aqui que é o eixo da junta I. O link I-1 aqui, ele está associado a essa reta, certo? Essa reta aqui é a reta perpendicular, que é mutuamente perpendicular aos dois eixos de junta adjacentes aqui, né? Então, esse aqui é o comprimento do link, certo? E essa reta aqui, ela cruza os eixos das juntas em dois pontos específicos, não é em qualquer lugar, né? Por quê? Porque ela é mutuamente perpendicular às retas e ela define a menor distância entre as retas. A menor distância entre as retas vai acontecer em um lugar só. Aí, beleza. Então, eu tenho essa reta aqui que é a menor distância entre as retas AI-1 e AI, né? O eixo I-1 e o eixo I. Eu vou ter, depois, esse aqui é o link I-1, eu tenho o link I para cá. E aí eu vou ter uma outra junta aqui na frente, né, que vai ter um eixo I mais 1. Entre o eixo I mais 1 entre o eixo I e o eixo I mais 1, eu vou ter essa outra reta aqui que define o link I. Essa daqui define o link I menos 1, essa daqui define o link I. E repara que eu consigo calcular o ângulo entre essa reta aqui e essa reta aqui. Eu consigo calcular o ângulo entre elas. É só traçar uma paralela aqui embaixo que seja coplanar com essa outra reta AI-1 aqui, que eu consigo calcular esse ângulo θi. Este ângulo θi é o ângulo da junta, certo? É o ângulo dessa junta I aqui, ó. θi é o ângulo da junta I. E a distância entre os pontos de cruzamento de reta aqui no eixo I, repara que essa reta aqui que representa o meu link I menos 1 cruza o eixo I aqui num ponto. Essa reta que representa o link I cruza o eixo I em outro ponto aqui, ó. Certo? Então eu tenho uma distância entre esses pontos de cruzamento e essa distância entre esses pontos de cruzamento que é o offset. Então repara que a definição dos parâmetros de cada link, ela é uma definição totalmente matemática, né? Ela não leva muito em conta a geometria do link, né? O formato do link, as dimensões. Claro que a geometria do link ela é influente nisso aqui no sentido de que ele define a relação entre duas juntas e tudo mais. Mas a forma física em si do link, ela não influencia diretamente nos parâmetros de de Navier-Hardenberg aqui. O que realmente influencia é a posição relativa entre as juntas aqui. E isso é o que vai influenciar totalmente os parâmetros de Navier-Hardenberg.
Então, basicamente, aqui nessa figura a gente representa os 4 parâmetros. Eu tenho o comprimento do link I-1, eu tenho o ângulo de torção do link I-1, eu tenho o offset entre o link I-1 e o link I, e eu tenho o ângulo da junta, que é o θi, o ângulo da junta I. E aí eu tenho que tomar um certo cuidado, perdão, de novo com os nomes das variáveis, né? Então, alfa vai ser ângulo de torção, A vai ser o comprimento, D vai ser o offset e o θ vai ser o ângulo da junta. Se a junta for revoluta ou se a junta for prismática, isso não vai mudar muita coisa, tá? Se a junta for revoluta, o que essa junta consegue alterar é esse ângulo de junta θi. Então é isso que vai mudar. Se essa junta for prismática, ela não consegue alterar o θi, mas ela consegue alterar o d, o offset. Então, se ela for prismática, esse d aqui é o que vai se alterar. Tá? Então, se ela for revoluta, o θ vai ser algo que a gente chama de variável da junta, porque você consegue influenciar essa variável com essa junta. E se ela for uma junta prismática, então o d vai ser a variável da junta e não o θ, né? Porque ela consegue influenciar nesse d aqui com essa junta. Beleza. Vamos seguir. Então, aqui está o offset, aqui está o ângulo da junta e beleza. Agora com relação à numeração de links e juntas, pessoal. Isso aqui é interessante e a gente precisa tomar bastante cuidado porque isso daqui tem o poder de se tornar confuso em poucos passos, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso daqui. A gente tem algo que a gente chama de cadeia robótica. O que é uma cadeia robótica? Uma cadeia robótica é uma sequência de links e juntas que vão dar origem ao meu manipulador robótico, né? Aquele robô que a gente tem lá no laboratório de robótica, a gente chama ele de manipulador, né? Como qualquer outro robô que a gente tiver, a gente vai chamar eles de manipulador robótico, tá? Então, como que eu represento um manipulador robótico? Eu sempre vou representar ele com uma cadeia de links e juntas aqui, né? E essa cadeia, ela sempre começa em um link e ela sempre termina em um link, né? Então, eu tenho uma cadeia que é link, junta, link, junta, link, junta, link, junta e termina em um link, tá? E aí eu tenho algumas definições importantes a fazer aqui. A primeira com relação à numeração. Então, os links e juntas são enumerados em uma determinada sequência que é padronizada para o entendimento dessa disciplina aqui, ó. Então, imagina um robô preso a uma base fixa de forma que o prende a essa base é uma junta, que assim denominaremos de junta 1. O link 1 conectará a junta 1 à junta 2 e assim por diante. Eu quero dar um exemplo melhor aqui para vocês. Eu vou até abrir aqui um negócio que depois eu vou passar para vocês no final da aula, mas é mais para que vocês entendam. Isso aqui, esse site Dragonbot aqui, dragonbot.com, é o site que a gente vai utilizar para fazer algumas simulações, tá? Na verdade não é isso que eu queria. Queria fazer o login aqui. Vocês vão ter que criar uma conta, mas é bem simplesinho. Ele só demora um pouco. Eu até sugiro que vocês criem a conta o quanto antes, porque ele manda alguns dados de login para o e-mail de vocês e meio que demora para mandar esse e-mail, né? Então, aqui. Agora os dados eu tenho que pegar aqui. Se deixar isso aqui salvo, né? Dragonbot. Não tá aqui.
Aqui. Pronto. A senha nada a ver. Isso também não tem nada importante ali. Aqui. Normalmente não demora tanto para abrir assim. Hoje acho que a internet está meio congestionada. Que legal. Olha só que bacaninha. Tem uma. Ups. Tô indo embora. Aqui. Tem uma. Tem um braço robótico aqui. Um pouco parecido com o nosso lá. Não parei pra ver se ele é exatamente igual. Mas ele é um pouco parecido com o nosso lá. Tem a garrinha aqui na ponta. Tem as coisas todas. E a gente consegue brincar um pouco com esse braço robótico também. Aqui é legal porque a gente consegue ver algumas coisas importantes aqui. Então, deixa eu ver se eu consigo. Não lembro exatamente como é que fazer para mexer nele. Deixa eu ver aqui. Acho que era aqui. Eu tinha brincado aqui um pouquinho com ele, mas eu queria ir no modo. Tinha um modo que você conseguia simplesmente mexer nele, eu queria mexer nele. Duro quando a gente esquece as coisas assim, né? Deixa eu ver. Não. Nossa. Aqui, ó. Então a gente tem. Isso aqui é bem diferente lá do nosso. Do nosso. Do nosso Teach Pendant lá, né? Isso aqui é uma interface totalmente dele aqui para mexer. E aí a gente tem algumas funcionalidades aqui. Aqui embaixo está a velocidade, tá vendo? Eu vou já estourar essa velocidade pro máximo aqui, senão não dá para ver muita coisa. E aí a gente tem alguns modos aqui, né, de fazer movimentação. Então basicamente aqui eu tô mexendo no modo posição. Deixa eu ver aqui. Aqui no modo junto, ó. Beleza, isso que eu queria. Não é muito prático, mas você consegue mexer nas juntas aqui, ó. Ele é meio. Eu não entendo porque ele é meio perdidão assim, sabe? Click and hold. Tá vendo? Ele começa um pouquinho e para. Eu não sei se é coisa do meu computador. Isso que me. Ah, talvez isso aqui.
por exemplo. Vamos para menos 90 aqui. Vai, filho. Tem que segurar apertado aqui. Eita. Tá vendo? Então aqui a gente mexeu aqui, é junta 1, que tá aqui embaixo. A junta 1 é igual a do nosso robô lá, certo? A junta 2, ela é essa junta aqui, ó. Vamos mexer esse cara aqui para o 0. A junta 2 é essa junta aqui, que eu acho que é igual ao do nosso lá também agora. É. Vou passar para 90 aqui de novo. Eu acho que vai ser uma ideia melhor. A junta 3 é para ser aqui em cima. Vou jogar 90 aqui nela. Essa é a junta que eu ficava com medo de dar o fim de curso nela lá no... na sala. Vamos voltar para 0. Isso porque está na velocidade máxima, hein? A junta 4. Tô desconfiado que ele é igualzinho ao nosso lá. Junta 5. Que deve ser no pulso. Eu tô mexendo duas juntas ao mesmo tempo agora. Podia simplesmente ir, né? Sem eu ficar apertando aqui. E a junta 6, que deve ser da garra aqui. Vamos colocar 90 graus aqui. Ela mesma. Então a gente tem as 6 juntas iguaizinhas às do nosso robô lá. Essa configuração ela é meio padrão. Por isso que a gente acaba tendo isso. Vamos colocar. Só que esse aqui é um pouco mais fácil de mexer, porque acaba que você consegue colocar exatamente para onde você quer que ele vá aqui e ele simplesmente vai, né? Aí, ó. Então, tá aqui. Esses são as nossas 6 juntas. Por que eu queria mostrar isso aqui para vocês? Para falar da enumeração dos links, né? A gente tem aqui, ó, lembra, ó, eu vou reler a definição lá e depois a gente volta para cá de novo. Deixa eu fechar aqui. Então a gente tem aqui, ó, os links de junta são enumerados em uma determinada sequência, e imaginemos o robô preso a uma base fixa, de forma que o que o prende a essa base é uma junta, que denominaremos de junta 1. Então a junta 1 é a junta que prende o robô à base. Se a gente voltar lá, ó, a junta 1 é essa daqui, ó. Né? Inclusive ela está como junta 1 aqui. Quer ver, ó? Vamos botar 45 graus aqui, ó, joint 1. Certo? Então só para vocês verem ela se movimentando aí para ficar claro que junta que é. Essa junta aqui, vamos botar menos 45 aqui. Essa junta aqui de baixo. Deixa eu consigo. Incrível que eu não consigo soltar o botão e falar assim, vai. Ou será que... Não. Eu queria que ele só fosse. Você tem que aguardar e tal. E aí? Ah, ele já foi. Beleza. Então essa daqui é a nossa junta 1. Para frente dela é o link 1.
e para trás dela o link 0. Então essa base toda aqui, ó, tudo isso aqui que é fixo, a gente chama de link 0, tá? E tem algumas coisas que a gente vai ter que associar ao link 0 que eu já vou falar para vocês. Mas basicamente esse aqui é o link 0. Então eu tenho junta 1 aqui, link 1, vai ser esse primeiro link aqui, junta 2, link 2, junta 3, link 3, aí teria que olhar aqui de cima aqui, ó. Então aqui seria o meu link 3, a junta 4 está aqui, ó, né? Se eu mexer a junta 4, ó, junta 4, essa daqui que moveu, link 4, junta 5, aí link 5 e junta 6. E aqui na frente o link 6, que seria a nossa ferramenta. Vocês vão ver que a gente não precisa mexer muito com o comprimento da ferramenta, mas mais para vocês saberem. O comprimento da ferramenta a gente vai mexer separadamente depois. Então aqui, ó, voltando lá para o nosso PDF. Nosso PDF não, né? Nosso PowerPoint aqui. Então aqui, ó. Sabemos que o twist e o comprimento de um link depende dos eixos das juntas adjacentes, né? Isso cria um problema na representação do primeiro e do último link do robô. Por isso, por definição, para o primeiro link a gente usa comprimento igual a 0 e torção igual a 0, tá? No último link, a definição pode ser arbitrária, né? E ela é arbitrária mesmo porque a gente vai colocar definições ali de acordo com a nossa ferramenta. Aqui, ó. Então, vimos até agora que as 4 quantidades a seguir representam um link cinematicamente. A gente tem o comprimento, o ângulo de torção, o offset e o ângulo de junta, né? Se a junta for revoluta, a variável θi será a variável da junta e os outros 3 parâmetros serão fixos. Se a junta for prismática, então di será a variável da junta e os outros 3 parâmetros serão fixos. Isso aqui a gente já explorou. Essa representação dos parâmetros cinemáticos do robô dessa forma é conhecida como notação de Denavi-Hartenberg, né? Tem outras denominações, tem outras representações, essa daqui não é a única, mas ela é bastante usual, por isso que a gente está explorando ela. Essa notação ela deve seguir algumas convenções, né? Então, olha só, a distância AI, que é a distância que é o comprimento do link I, ela é a distância entre os eixos da junta I-1 e o eixo da junta I, medidas ao longo do eixo XY. A gente já vai explorar isso daqui, porque isso aqui tem a ver com como a gente afixa frames em cada junta, né? Alpha I vai ser o ângulo entre os eixos de junta da junta I-1 e da junta I, também medido ao longo desse eixo XY aqui. Que basicamente esse eixo XY, só para adiantar para vocês, ele vai ser esse eixo que representa essa linha aqui, ó, que conecta o eixo da primeira junta no eixo da segunda junta, mutuamente perpendicular. A gente sabe... aqui, opa, desculpa, não é isso. Então aqui já foi... DI vai ser a distância das retas, né, que representam os links lá, de xi-1 a xi, medida ao longo do eixo ZI, que é o eixo da junta I, e θi é o ângulo entre xi-1 e xi, medido ao longo de ZI também. Esses medidos ao longo de xi e ZI aqui estão entre parênteses porque está meio implícito que vai ser isso, mas eu coloquei aqui só para ficar bem claro. O parâmetro AI é normalmente positivo, mas nos outros 3 parâmetros, né, ou seja, I, que é o comprimento do link, é normalmente positivo. Alpha I, que é a torção, DI, que é o offset, e θi, que é o ângulo de junta, podem ser negativos, né? Então, nos outros 3, o sinal é muito relevante, né? Não basta calcular qualquer coisa. Agora sim, falando um pouco sobre como afixar como afixar frames das juntas. Essa daqui eu acho que é a parte da convenção de Denavi-Hartenberg que faz com que tudo funcione, né? Essa daqui é uma convenção de como que eu vou associar cada frame a uma junta, né? Então, cada junta ela tem um frame associado, né? Sempre isso vai acontecer.
E aí a gente tem alguns passos aqui que vão padronizar essa associação dos frames às juntas. Então, olha só. Passo 1. Identifique os eixos das juntas e imagine linhas infinitas definidas por esses eixos, chamadas de I e I mais 1. Né? Então, aqui, ó. Ou, aqui no caso, tem I menos 1 e I também, tanto faz. Mas o importante é que essas linhas que definem duas juntas aqui, elas têm uma numeração consecutiva, né? Então, se aqui é a linha 3, por exemplo, essa daqui vai ser a linha 4. Beleza. Depois, o que eu faço? Vamos lá. Identifique a linha perpendicular a ambos os eixos. O ponto de intersecção dessa linha com a linha I será a origem do sistema de coordenadas desse link. Então, olha só. Eu vou pegar e eu vou olhar para o ponto onde é aquela linha perpendicular, linha mutuamente perpendicular entre os dois eixos de junta. Ela vai cruzar com o eixo I. Quando ela cruzar com o eixo I, aquele ponto vai ser a origem do sistema de coordenadas ou a origem do frame que está relacionado àquele link. Beleza. Então, eu falei que cada junta teria um frame, mas não é cada junta, é cada link. Eu falei errado. Então, olha aqui. O eixo Z desse sistema de coordenadas deve apontar na direção da linha I. O eixo X deve apontar na direção da linha perpendicular comum entre I e I mais 1. Então, olha só. Voltando aqui para o nosso desenho, eu devia ter posto um desenho aqui mais perto, né? O que vai acontecer? Eu vou olhar para esse eixo I menos 1 aqui, ó. Ele está associado ao link I menos 1. Então, beleza, está tudo certo. Eu quero associar um frame agora a esse link I menos 1. Como que eu faço? A origem desse frame vai ser aqui, na interseção entre a mútua perpendicular e o eixo da junta I menos 1. O eixo X, aliás, o eixo Z, ele tem que apontar na direção desse eixo aqui I menos 1. Pode ser para cima ou pode ser para baixo, tanto faz, tá? Não existe uma convenção com relação ao sentido, se ele vai ser para cá ou se ele vai ser para cá. Mas o eixo Z ele vai estar na direção desse eixo aqui. Normalmente a gente coloca o eixo Z de forma que o ângulo realizado pela junta ele seja um ângulo positivo em torno de Z. Mas realmente tanto faz. Porque ele pode virar para o outro lado e ser negativo também, então não muda muito. Mas aqui a gente vai ter o eixo Z aqui na direção do eixo de junta I menos 1 aqui, e o eixo X desse frame apontando nessa mútua perpendicular aqui. O eixo X tem sentido, ele vai da reta I menos 1 para a reta I, então o eixo X ele tem que apontar daqui para cá necessariamente. O eixo Z pode ser para cima ou para baixo, mas o eixo X é daqui para cá necessariamente. E aí, pela regra da mão direita, você define o eixo Y. Então, se o X está para cá e o Z está para cima, de Z para X, o Y vai estar entrando para a tela aí, né? E se o Z está para baixo e o X está para cá, para a direita, então o X, o Y, ele vai estar apontando na direção dessa reta tracejada aqui, ó. Então, pela regra da mão direita, você define o terceiro eixo, tá? Mas basicamente é essa a convenção. E esse aqui vai ser o frame I-1, porque ele está associado ao link I-1 e a junta I-1 aqui. Beleza. Depois a gente vai praticar isso daqui. Por mais que falando agora fica meio por cima, mas depois a gente vai praticar. Então, passos. Aqui, ó. O eixo Z vai apontar na direção da linha I. O eixo X deve apontar na direção da linha perpendicular comum entre I e mais 1. O eixo Y desse sistema de coordenadas deve ser definido segundo a regra da mão direita. Até aí, beleza. O frame 0 deve ser igual ao frame 1 quando a variável da primeira junta for 0. Porque lembra, o frame 0 ele está associado ao link 0. E o link 0 é a base, que está parada lá, né? Não vai acontecer nada. Ele podia estar para qualquer direção. Então, a convenção é que o frame 0 vai ser igual ao frame 1 quando a variável da primeira junta for 0. Certo? Então, eu vou pegar lá no nosso caso aqui, ó. Essa junta aqui, ó. Quando que ela é 0? Ela é 0 aqui, ó. A junta 1. Vamos jogar ele pro 0, ó.
E o robô deu pau, galera. Junta 4, vai pra 0. Não entendi por que deu esse problema. Juntar 1 vai pra 0. Aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ó, o que vai acontecer? Aqui na junta 1, vou até fazer assim, ó. Deixa eu ser mais exigente aqui com a minha... Eu queria muito mudar a cor desse robô aqui. Aqui tá certo. E o branco no branco aqui não tá muito bom, né? Agora sim. Novo. Eu tenho que entrar aqui e sair daqui, senão ele não ajuda. Aí. Então eu tenho aqui, ó. O meu robô vai ficar aqui mesmo. A minha junta 1 tá aqui, ó. Então vamos pegar aqui. Tem um fio na minha frente aqui. Aqui eu tenho a junta 1. Certo? Aí o eixo dela tá mais ou menos aqui, assim. Beleza. Então, esse aqui é o meu eixo Z1. Ou, como tava lá, Z1. Beleza. A minha junta 2, ela tá aqui, ó. Ela tá no 3D aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar mais ou menos aqui. Esse vai ser desafiador, hein? Algo assim. Esse daqui, então, vai ser o meu eixo Z2. Beleza. Para essa junta 1 aqui, o que acontece, ó? Repara que nessa posição aqui, minha junta 1 tá na posição 0, né? Eu tenho aqui o Z. Provavelmente esse exemplo aqui não é dos melhores, mas tudo bem, vamos dizer que tem um espacinho aqui, ó, né, entre essas duas juntas. Então meu eixo X1 tá aqui, ó. Elas não são concorrentes aqui. Então meu eixo X1 tá aqui, ó. Beleza. E meu eixo Y1 então tem que estar lá para trás. Aqui. Né? Porque é de Z para X que eu vou ter Y. Meu Y tá para lá, ó. Beleza. Nessa posição aqui, ó. Nessa posição aqui, que é a posição onde está o meu frame 1, tem que ser exatamente essa a posição do frame 0. Né? Por quê? Porque a junta 1 aqui, nesse caso, ela tem θ1 igual a 0. Então, como eu consigo definir esse frame dela dessa forma, esse eixo Z1 aqui também vai ser o eixo Z0, o Y também vai ser o Y0,
e o x1 também vai ser o x0. Beleza. E o que vai acontecer quando esse braço robótico se mover em torno de Z1 aqui? Ó? O que vai acontecer quando ele girar para cá? O Z1 vai continuar sendo igual ao Z0, mas o Y1 e o X1 vão ser rotacionados com relação ao X0 e o Y0. Então eles não vão mais ser coincidentes, né, quando ocorrer a rotação. Mas o eixo Z vai continuar sendo coincidente, até porque ele é o eixo da junta, né? Se a junta aqui é revoluta, ele nunca vai deixar de ser igual aqui, né? Mas para vocês saberem, né, que quando eu tiver a rotação, aí eu vou ter algo assim. Por exemplo, o Y1 para cá e o X1 para cá, por exemplo, né? Se eu tiver a rotação aqui. Mas quando eu não tiver a rotação, quando o θ1 for igual a 0 graus, que é o caso aqui, então o frame 1 e o frame 0 eles vão ser coincidentes. É isso que aquela regrinha lá quer dizer. Para o último frame n, você pode escolher a origem e a direção de x arbitrariamente, né? Normalmente o último frame n que ele está dizendo é o frame da garra aqui, né? E você pode escolher para onde que você quer que aponte o x e para onde que você quer que aponte na verdade só o x vai importar aqui para esse mecanismo aqui, né? Mas você consegue definir. E aí o legal aqui é que normalmente a gente define o x, inclusive a gente define o comprimento desse último link aqui como o comprimento da ferramenta. E aí algumas partes da cinemática ficam mais fáceis de implementar aí. Voltando aqui para as nossas regrinhas. Então aqui. E aí, para descrever um manipulador em termos dos links, a gente deve então criar uma tabela com essa estrutura aqui. Ó. Essa é a tabelinha que a gente vai chamar de tabela de links de Denavier-Hartenberg, né? Então eu tenho o número dos links aqui na primeira coluna. Na segunda coluna, o que eu tenho? Eu tenho o ângulo de torção do link anterior, o comprimento do link anterior, o offset do link e o ângulo da junta do link. Repara que existe uma diferença da numeração aqui, né? Você repara aqui, por exemplo, aqui seria, por exemplo, aqui, inclusive o número do link aqui não começa em 0, né? O número do link aqui começa em 1. 1, 2, 3. Beleza. Então aqui, ó. Falha minha aí. Então aqui, ó, eu vou ter torção da base, né? Torção do frame 0, aliás, do link 0, comprimento do link 0, offset do link 1, ângulo da junta do link 1, certo? Isso daqui tudo, essa diferença aqui de ter 0 e 0 aqui no índice e aqui 1 e 1, ela acontece mesmo, é assim mesmo. E aí vocês vão ver que isso acontece, na próxima aula a gente vai ver que isso acontece porque cada uma dessas linhas aqui, ela vai dar origem pra gente a uma transformação de frames, né? Então, nessa linha aqui eu vou criar o frame que vai de 0 para 1, nessa daqui eu vou criar o frame de 1 para 2, e quando você cria esse offsetzinho aqui, nesses contadores aqui, você consegue agrupar todos os parâmetros da mesma matriz na mesma linha. Isso acaba evitando confusão. Você tem que prestar atenção para montar a tabela, mas evita a confusão. E aqui, ó, até importante, outra coisa importante aqui, talvez eu ensine mais uma linha aqui, vamos ver se eu consigo. Inserir. Linhas abaixo, aqui. Aqui a gente vai até n-1. Eu adoro quando o negócio quer corrigir um negócio que eu não queria. Pronto. Então aqui a gente vai até o n-1 aqui, tá? Até o link n-1. Vamos fazer um desse daqui para a gente ver como é que é. Então,
eu botei aqui dois exemplos para a gente brincar. Um é um manipulador que a gente chama de RRR ou 3R, um manipulador plano, né? Ele chama 3R porque ele tem três juntas revolutas, né? Uma aqui, uma aqui, uma aqui. Depois eu tenho um manipulador RPR tridimensional porque ele tem uma junta revoluta, uma prismática e outra revoluta aqui na ponta. Então a gente tem três juntas e ele é tridimensional, por isso que a gente chama ele de RPR. Beleza, vamos fazer esse cara aqui, ó, só pra gente praticar um pouquinho. Então vou pegar esse manipulador, vamos limpar isso aqui agora. Vamos começar com o manipulador plano aqui, ó. Beleza. Temos aqui um manipulador plano. Então eu tenho alguns parâmetros aqui, né? Eu tenho parâmetros geométricos, eu tenho a posição dele, então ele está na posição θ1, θ2, θ3. Eu tenho o comprimento desses links aqui, eu tenho comprimento 1, comprimento 2, comprimento 3 aqui também. E beleza. Vou começar a minha matriz de De Navier-Hartenberg. Então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó. Beleza, aqui é I, aqui é o alfa I menos 1, A, I menos 1, D, I e θ, I. Beleza. Eu vou fazer isso aqui por junta. Então eu tenho a junta 1, a junta 2 e a junta 3. Então aqui é a junta 1, a junta 2 e a junta 3. Beleza. Olha só. Isso aqui é... Só pra gente lembrar que isso aqui é a junta. Então lá pra junta 1, eu vou ter o quê? Vou preencher isso aqui de rosa pra gente fixar. Eu vou ter o quê? Pra junta 1 eu quero o ângulo de torção da junta 0. Junta 0, por definição, né? Eu vou até colocar aqui, ó. Aqui eu vou colocar o alfa 0. Junta 0, por definição, ela tem ângulo de twist 0. Então tá aqui, 0. E comprimento 0 também. Aqui a gente está preenchendo, só para lembrar, o A0. Depois eu tenho o offset aqui, ó. A gente não vai ter... Porque o que acontece? Como que eu defino o offset? Eu vou definir offset definindo os frames, né? Lembra lá. Então, eu vou ter... Aqui, ó. Vamos definir o frame aqui, ó. Para junta 1. Eu vou ter Z1 para cima. Z1... Poderia ser entrando na folha também, mas eu vou fazer saindo. Então, eu vou ter aqui, ó. Z1 saindo da folha. Aqui eu vou ter Z2. E aqui eu vou ter Z3. Beleza, então eu tenho os três Zs aqui. Os eixos X, eles vão ter que apontar de um eixo Z até o outro. Então eu vou ter o que aqui, ó? Eu vou ter para cá X1, para cá X2. E o X3 aqui, ele pode estar em qualquer direção. Eu vou colocar na direção do objeto aqui, mas o X3 é arbitrário, tá? Então aqui, ó. X1, X2 e X3. Beleza. Vamos fazer o Y agora. O Y aqui, ó, de X para Z, o Y vai estar para cá.
Então, vamos tentar desenhar perpendicular ao x aqui. Aqui eu vou ter x1. Aqui ajudou, hein? Aqui eu vou ter x2. E aqui não ajudou. Errei todas as direções aqui, né? Ele tá pra cá, ó. É de x pra y, z pra cima. Pra cá. Aqui tá y1. Aqui tá y2. E aqui está y3. Olha assim. Então, y1, y2 e y3. O que acontece? Aqui o robô é planar. Os eixos Z, eles são todos paralelos. Então, não tem um offset entre x1 e x2 e entre x2 e x3. Então, aqui, ó, o meu offset aqui, o offset 1, que vai ser para a junta 1, primeiro que da junta 1 para a junta 0 não tem o offset, né? Então, ele tem que ser 0 de qualquer forma. Aqui é 1. Opa. Aqui é D1 e aqui é θ1. Então, beleza. O que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter o offset 0, né, verde e rosa. O offset 0 aqui para junta 1. E eu vou ter o θ igual a θ1, né, aqui para junta 1. Que é esse θ1 aqui, ó. Esse θ1 aqui. Depois, vamos para junta 2. Aqui eu vou ter que preencher α1, A1, D2 e θ2. Isso, a junta 2 está aqui. Então, o que eu vou precisar fazer aqui, ó? Aqui na junta 2. Na junta 2, eu tenho um ângulo entre a junta 1 e a junta 2 aqui de θ2. Esse ângulo aqui vai ser o meu ângulo da junta. Então, eu vou colocar ali, ó. θ2. Por que não é 0? Eu coloquei 0 aqui, gente. Responde pra mim. Ah, não, tá certo. Porque é 0 mesmo. Viajei aqui. Aqui, ó. α1 vai ser o ângulo de torção do link 1 aqui, ó. Quanto que é o ângulo de torção do link 1? Repara que o ângulo entre Z1 e Z2 aqui é 0. Né? Então, o ângulo de torção do link 1 aqui vai ser 0. Beleza. Agora, A1 é o comprimento do link 1, que é o comprimento desse link aqui, que é o L1. Então, aqui a gente vai ter L1. E D2 vai ser o offset nessa junta aqui, ó, entre 1 e 2, né? Eu não tenho offset aqui, porque o robô é planar, e a gente já viu pela definição dos frames aqui que eu não tenho offset. Se eu não tenho offset, esse offset D2 aqui, ele é 0 também. Beleza. Vamos para a linha 3, para a junta 3, que é essa junta aqui, ó. Então, eu vou ter α2, A2, D3 e θ3. Beleza. α2, ângulo de torção do link 2. Aqui, ó, os eixos Z2 e Z3 são paralelos, não tem ângulo de torção aqui. Então, o ângulo de torção da junta 2 é 0. Aqui. A2, comprimento do link 2 é L2. Tá aqui. D3, offset na junta entre 2 e 3 aqui. Esse offset ele vai ser 0. E θ3 vai ser o ângulo entre o link 2 e o link 3 aqui, que é justamente θ3. Então tá aqui.
Beleza, completamos a tabela do Denavi-Hartenberg aqui, pessoal. O que é importante aqui, ó? O que você precisa notar? Pela tabela de transformações aqui, ó, depois na aula que vem a gente vai implementar essas transformações aqui, na próxima aula teórica, né? Pela tabela aqui, o que é importante notar? É importante notar que para fazer as transformações até chegar lá na frente, lembra que a gente falou lá que o comprimento e o ângulo de torção da ferramenta, né, desse último link aqui, eles poderiam ser definidos arbitrariamente. E eles serão definidos arbitrariamente mesmo, porque eu não preciso definir eles aqui na minha tabela de transformação. Eu consigo ir direto na minha tabela de transformação. Eu preciso só chegar no último frame aqui, ó, né? Como eu vou passar do frame para o próximo, né, para a peça aqui, aí é algo que eu vou tratar separadamente. Mas olha só, eu consigo sair aqui da minha base e ir navegando pelos frames aqui, depois a gente vai fazer as matrizes de transformação, até que eu consiga chegar lá na frente. Por que é importante definir os frames desta forma aqui, ó? Porque sempre o meu ângulo de torção vai ser um ângulo de medida em torno do eixo X, né? E o meu ângulo da junta, ele sempre vai ser medido em torno do eixo Z. Então, isso daqui vai acabar facilitando um pouco na hora da gente montar lá tanto o vetor de translação quanto a matriz de rotação para eu fazer a transformação do frame 1 para o frame 2, do frame 2 para o frame 3 e assim por diante. Vai ficar tudo meio esquematizado e fácil de fazer, tá bom? Na próxima aula, a gente vai continuar um pouco com essa questão aqui na próxima aula teórica, né? A próxima aula prática ela vai ser lá, então quinta e sexta, cuidado com os revezamentos aí nos grupos, mas a gente se vê lá na PUC e aí na quinta e na sexta a gente vai mexer um pouquinho com a programação do braço robótico. Vamos ver os dois primeiros movimentos aí. Belezinha, pessoal? Aqui, ó. Essa questão do braço robótico aqui, eu vou pedir para vocês entrarem nesse site aqui, ó. Esse Dragonbot aqui, ó. Dragonbot.com. Vou copiar aqui. E aí você vai entrar aqui em Simulate Your Application. E aí você vai ter que criar uma conta lá para depois entrar e mexer nesse robozinho aí. Depois a gente vai mexer mais com ele. De novo. Esse é o site. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, deixe seu like, deixe suas dúvidas aí nos comentários e compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos possíveis, porque isso me ajuda muito a fortalecer esse canal, tá bom? Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo.